Olá, esse é o caminho, esse é o canal Paz e Bem, e no dia de hoje nós estamos aqui com o Rafael Faé. O Rafael, ele conduz o jornal A Crítica Espírita, é formado em Direito e mestre em Filosofia. E hoje nós temos o prazer de ouvir essa aula especial do Rafael, onde nós vamos falar de espiritismo dialético. Então, primeiramente, eu costumo sempre fazer aquela ligação com aquela sintonia divina, com aquela força primordial, que cada um, esse é um canal interreligioso, cada um conduz da forma que achar melhor, mas que o objetivo é que nós nos serenemos, nos encontremos, para que possamos cada vez mais nos transformar nesse caminho de autoeducação. Vou dar bom dia ao Rafael e vou pedir, se ele puder, que ele já entre no tema, explicando para a gente o que é espiritismo dialético. Então vamos lá, Rafael, tudo bem? Tudo bom, Carla? Bom dia a todos que nos assistem. Bom, espiritismo dialético, de modo bem simples, é um espiritismo que dialoga com o seu tempo, né? Como qualquer outra proposta filosófica, é aquela que vem se atualizando e vem se tornando uma proposta factível, interessante, intensa, significativa para cada época humana, né? A gente tem o Espiritismo como uma proposta filosófica construída a partir dos horizontes do século XIX, porém, esse século XIX, ele tinha uma cultura, ele tinha uma percepção de mundo, né? A autocompreensão das pessoas sobre si mesmo, sobre seus poderes, era uma, e hoje nós temos uma outra autocompreensão, né? Nós somos hoje, no século XXI, uma humanidade que, pós-Kardec aí, né, passou por duas grandes guerras mundiais, por bomba atômica, pela primeira vez uma possibilidade real de extermínio da humanidade. No próprio campo da filosofia nós tivemos novas correntes de pensamento, novas chaves de leitura. Então o espiritismo dialético é basicamente isso, é dialogar com essas mudanças, é dialogar com o nosso tempo e assim a gente conseguir responder sobre a nossa condição humana de modo mais apropriado, profundo e significativo para as pessoas. Desculpa, é que o microfone eu não estava achando na minha tela. Então vamos lá, é improvisado, é coisa que a gente faz assim, então acontece isso. Eu estava Sem desesperada problema. no microfone. Bom, vamos lá. O Rafael tem um artigo que ele que vai publicar no jornal, ou já publicou no jornal A Crítica Espírita, que ele vai falar sobre espiritismo entre o passado e o futuro. Rafael, nesse artigo tem uma questão muito importante, que é a questão política que nós estamos vivendo, e esse momento que você começa o artigo dizendo que é um momento catastrófico, porque nós temos esse fascismo, né, que me chamou muita atenção as tuas palavras, ladrando desavergonhadamente, porque existe toda uma questão de um cinismo político e social. Como é que a gente faz a correlação disso com o espiritismo? Até porque hoje nós temos um espiritismo que é massivamente conservador, achando que a política não pode permear essas questões. Então, eu entendo que você está trazendo uma nova visão para a gente disso, ou uma visão muito progressista com relação às questões do passado e do futuro, como se intitula o seu artigo. Então, se você puder comentar com a gente sobre isso. Sim. Isso são os sintomas, né, do espiritismo como religião. Se a tradição espírita tivesse tramitado num contexto efetivamente filosófico, isso seria até uma questão meio pueril, né? Meio ingênua, porque toda doutrina filosófica ela discute política, porque política é um ramo da filosofia. O espiritismo, como filosofia, ele deveria discutir política, né? Esse é um ponto básico assim. Porém, uma opção histórica do espiritismo como religião aliou, e naquilo que religião há de pior, essa é uma das grandes misérias do espiritismo, né, que chega para a gente hoje, especialmente em termos de movimento espírita brasileiro, criou-se uma cultura
cultura federativa na qual as pessoas só conseguem pensar o espiritismo a partir dos horizontes colocados por essa cultura federativa. Né? Infelizmente, a pessoa ela não consegue se compreender espírita, entender que pode estudar, pode, né, reinterpretar o espiritismo de várias formas, a não ser por aquilo que essa cultura federativa deixou. Nesse sentido, isso se fechou uma série de compreensões extremamente importantes no diálogo do espiritismo com a sociedade, com o nosso tempo, que agora a gente colhe, infelizmente, os frutos amargos disso, né? Um movimento espírita absolutamente desconectado da realidade. Agora, se a gente for sair desse senso comum, dessa cultura federativa, dessa caixa, com a qual eu não consigo nem dialogar assim, com isso. Assim, né? Para mim, o espiritismo é uma outra proposta bem diferente disso que existe em termos de cultura federativa. Se a gente conseguir romper isso e abrir os nossos horizontes, as nossas visões, nós vamos ver, e a partir de uma discussão política mais profunda, nós vamos ver que o espiritismo ele é essencialmente político. E o grande tema político, a grande utopia política do espiritismo é a regeneração. Né? É uma forma de sociabilidade, é uma forma de convivência humana para além das estruturas que existem em sociedades atrasadas de provas e expiações. O grande sonho, utopia, grande esperança, o grande objetivo do espiritismo, em termos políticos, é a regeneração. Então, assim, as pessoas, a cultura federativa se fechou no mundo do religioso, do místico, naquilo que isso há de pior, de paralisante, e, ao mesmo tempo, nos fechou a uma compreensão crítica, filosófica, profunda do nosso tempo e das nossas questões. Então, no fundo, o que a gente vive hoje, o fascismo ele é muito mais um sintoma do que uma causa. A causa, na verdade, são as crises inerentes à sociabilidade capitalista. O fascismo é uma resposta a essas crises, uma das respostas, né, a essas crises mais contundentes, porque o capitalismo é crise. Né? É um sistema econômico que tem as suas contradições. Então, eu vejo no espiritismo uma potencialidade enorme de questionar as estruturas atrasadas, as estruturas da nossa sociabilidade capitalista, em busca de algo superior, de algo melhor, que dialogue de modo mais apropriado, de mais aprofundado sobre aquilo que somos, sobre as nossas potencialidades, as nossas possibilidades. Então, eu vejo o espiritismo nesse sentido. Rafael, você está falando aí de capitalismo, né? E o espiritismo ele tem servido, né, a essa questão do capitalismo. O Alisson, inclusive, fala disso. O Alisson esteve conosco aqui no Paz e Bem, e ele vai falando como toda essa estrutura, né, vai se moldando. Mas nesse teu artigo, em outros que eu tive a oportunidade de ler, você também faz um paralelo muito interessante, né, da decadência da pauta espírita, que muitas vezes também não serve só para o espiritismo, talvez sirva para outras religiões, no sentido de que cristãs, no sentido de que ela acaba se delimitando a questões como morte, aborto, drogas, ela vai afunilando, né? Sim. O conservadorismo vai afunilando nessas questões e não olha num sentido mais amplo. E nós, como espíritas e reencarnacionistas, teríamos uma possibilidade enorme, né, de olhar lá na frente, que nem você fala no seu artigo, futuro, né? Estamos sempre olhando para o passado. Nós não, mas via de regra é grande parte das pessoas que estão aí no espiritismo. Então, nós estamos, de certa forma, fomentando essa morte das democracias. Sim. O fascismo ele não deixa de ser uma resposta para o presente, para
um presente que se mostra calamitoso a partir do passado, né? Em um passado mítico, um passado idealizado, um passado em que, olha, antigamente era tudo melhor, não tinha tanta violência, não tinha. Então nós precisamos de um regime linha dura, quando na verdade nós precisamos de mais democracia. Essa é a resposta que a gente deveria dar, né? Não, se há problema em algum lugar é porque falta controle popular, falta participação da sociedade para discutir os temas da nação, discutir os serviços prestados. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, dentro, né, dessa, que eu gosto de me expressar, dessa grande miséria assim, do espiritismo como religião, é justamente isso. E não só religião, como religião cristã, é se fechar nessa pauta. A pauta espírita está pareada das religiões. É isso aí. Vai discutir pena de morte, aborto, drogas, mas sempre se aliando, ou normalmente se aliando, para não ser injusto, aquilo que há de pior. Quer dizer, vai discutir aborto. A discussão básica é o seguinte, é saber se a mulher deve ou não deve ser presa. A pergunta é essa, não é se a mulher deve ou não deve abortar. A pergunta não é essa. A pergunta em torno dessas discussões do aborto é se a mulher deve ou não deve ser presa. E aí o que os espíritas respondem então? Se alinhando a esses da religião, a esses, aí alguns vendilhões do templo, pessoas que têm canais de televisão para ludibriar as pessoas, que cobram, né, extorquem as pessoas. Os espíritas se alinham a esses para dizer que a mulher, sim, ela tem que ir presa no caso dela cometer o aborto. Né? Eles vão nessa onda da religião. E por isso, dentro dessa cosmovisão do religioso, naquilo que ele há de pior, porque ainda há um sentido de religião positivo, profundo e até libertador, nesse sentido, ela acaba indo junto com essa grande massa alienada, fanatizada, né, muitas vezes estúpida, em torno de domínio de corpos, domínio de consciências, sendo que, por outro lado, nessa mesma mão em que quer a mulher presa porque cometeu o aborto, ela, com a mesma mão, ela não consegue lidar com temas sociais assim tão graves, por exemplo, a violência como a violência contra a mulher. Que a resposta para isso também se dá dentro desse horizonte do religioso medieval. A mulher que apanha do marido, ela tem que ter resignação, ela tem que perdoar. A mensagem é essa, não é a mensagem da justiça, de falar que não, ninguém pode apanhar, ninguém pode ser vítima da violência. Isso é uma injustiça, né? Isso não pode acontecer. Não, acaba acolhendo a violência e exigindo da vítima que ela ainda perdoe, né? Que ela ainda tenha resignação para ganhar sua paga, a sua recompensa, né? No outro plano, no além. Essa é uma das grandes misérias, infelizmente, do espiritismo como religião e que chega para nós tanto numa literatura muito questionável, em termos de reflexão básica, quanto, e aí o mais grave, em termos de uma literatura mediúnica, com médiuns badalados, que falam sobre tudo, que sabem tudo. Eles corroboram a violência doméstica com a violência do silêncio, perpetuando as relações abusivas contra a mulher e contra as minorias, né? Porque, inclusive, nessas questões aí de você falou de médiuns badalados que querem falar de tudo, se falam sobre as questões de gênero, né? E agora, inclusive, o nosso desgoverno, né, coloca essa questão de gênero, tira até de pautas, né? Passa a grifar isso, a arrancar isso, como se fosse natural a gente ir no sentido que você falou aí de uma visão medieval, né? Nos fechamos em feudos, né? O Brasil cada vez mais se torna um feudo, e o espiritismo desconectado, como você disse, de toda essa realidade. Agora,
Rafael, você vai citar também no teu artigo a questão da ciência, né? Por que Sim. que essa ciência espírita, por que que Kardec, tão progressista, não chega no Brasil? Olha só, vendo alguns textos de Kardec, você já vê que ele já lutava contra uma espécie de assédio religioso. Né? Na Revista Espírita ele está sempre retomando esse tema, ele está sempre ele está sempre abordando o tema da religião. Tanto que 3 meses antes dele morrer, na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele desencarna em março de 69, né? Na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele tem um artigo, né? Ele vai, salvo engano, afinal, o Espiritismo é uma religião? E aí ele coloca no seguinte sentido: religião como comunhão de pensamentos e de sentimentos, sim, visando, né, a fraternidade. Se você entender religião nesse sentido, comunhão de pensamentos e de sentimentos com a finalidade do amor, da solidariedade, da fraternidade, ó, você pode compreender que sim, o Espiritismo facilita isso. Aí ele coloca um negócio, uma frase perfeita. Talvez eu não me lembre exatamente, mas é algo nesse sentido. Você pode tomar as reuniões espíritas religiosamente, ou seja, com respeito, acatamento, né, a gravidade das questões que estão sendo discutidas, colocadas, mas sem que por isso você as tome como assembleias religiosas. Então ele sempre vai pisando em ovos nesse sentido, que mostra que mesmo se pretendendo uma doutrina filosófica e científica, os próprios espíritas que secundavam Kardec já o assediavam em torno dessa questão da religião. Infelizmente, essa opção histórica que foi hegemônica. Teve aqueles que fizeram pesquisas, que fizeram filosofia, mas que são esquecidos, são, né, infelizmente, só com resgates históricos, e muitos historiadores têm trabalhado nisso daí. O Fausto Nogueira, aqui em São Paulo, né, é um deles, que resgata aqueles primeiros espíritas ali de São Paulo, né, do final do século XIX, início do século XX, extremamente ativistas, políticos, transformadores do mundo, né, transformadores da realidade social, que dialogavam com o seu redor, mas que infelizmente isso tudo se abafa em torno dessa cultura federativa religiosa medieval. A primeira grande ferida nisso foi a ciência, né? Veja, Kardec então ele pega o método científico em vigor de sua época, na linha do positivismo, pega aquilo para interpretar cientificamente os fenômenos espíritas, aqueles fenômenos que estavam acontecendo, né? Então, a partir das ferramentas do positivismo, ele reconstrói aquilo ali a partir do método científico então em vigor. Mas a ciência também evoluiu. Nós estamos falando de mais de 150 anos. Né? Então veja, o Kardec ele elege o controle universal do ensino dos espíritos como uma ferramenta assim, primordial, né? Em termos científicos, né? Para tratar desse objeto diferente que é o espírito imortal. Só que o controle universal dos ensinos dos espíritos ele não é mais uma ferramenta atual, válida. Para a ciência hoje, não importa você pegar várias afirmações sobre um ponto. É você demonstrar que, em meio a essas várias afirmações sobre um ponto, ficou uma questão, uma perspectiva, uma determinada questão que não foi adequadamente respondida. Então não trabalha com a ânsia de querer afirmar o fenômeno, mas com a falseabilidade do fenômeno. A atividade de um cientista não é basicamente você reunir várias provas para afirmar algo. É você reunir várias provas para afirmar que esse algo
explicado até então de certo modo deve ser explicado de outro modo, né? E isso constitui a grande riqueza da tradição científica e da tradição filosófica também, né? O filósofo, uma corrente de pensamento, ela não quer discutir a verdade, ou melhor, ela não quer ser detentora da verdade como quer ser a religião, né? Como tem essa pretensão a religião ela quer ter um domínio cósmico, domínio no sentido de, não no sentido ruim, né? Mas no sentido assim, ela quer conhecer o universo, ela quer saber o que é Deus, ela quer definir Deus, ela quer saber o que Deus quer de nós, ela quer dar uma segurança ontológica total para nós, né? A ciência e a filosofia, elas nesse ponto, depois de muita evolução, elas evoluíram muito, né? A ciência não quer falar, não quer cuidar ou tratar de tudo. Ela quer sempre redescobrir aquilo que é. E a filosofia quer sempre redescobrir, ressignificar aquilo que deve ser. Nesse sentido, se os espíritas tivessem aceitado, andado junto com essa evolução da ciência, hoje nós teríamos uma consistência científica, uma consistência filosófica muito maior. Se ao invés de querer afirmar a priori o fenômeno, se nós o colocássemos sob suspeita, se nós saíssemos em busca de respostas para as hipóteses levantadas, ao invés de inicialmente já afirmar que esse fenômeno é válido, que ele é assim mesmo, com certeza nós teríamos avançado muito mais em termos de pesquisas tanto psíquicas quanto mediúnicas. E nós teríamos muito mais instrumentos para lidar hoje com o verdadeiro charlatanismo, inclusive dos médiuns badalados. E tem esse charlatanismo também interreligioso, você se menciona aqui no teu artigo, né, a questão dos sepulcros caiados, dos cegos que guiam cegos, dessas marchas, né, para Jesus, enfim, desses vendilhões todos do templo que seguem, né, falando em nome de Jesus, para, na verdade, mostrar a morte, né, representando a morte, né, a morte pelas armas, a morte da democracia, a morte da sociedade, a morte da justiça social, a morte da saúde, a morte da educação, enfim. Nós temos vivido constantes discursos de morte como se fossem da vida, e com as religiões ainda dentro de um suposto, de um fanatismo, de um perfil ainda muito rudimentar, apoiando tudo isso. Sim. Agora, tem uma analogia... Assim, tal como Jesus falou, né? Os fariseus do seu tempo era justamente isso, né? Eram sepulcros caiados, eram cegos que guiam cegos, né? Os hipócritas, como os nossos de hoje, em todas as religiões, em todas as áreas, na verdade, né? Mas a religião parece que consegue atrair isso, porque um místico, apesar de ter um sentido interessante, ela também permite essa manipulação. Então o que nós temos hoje é sobre o discurso do religioso, da tolerância religiosa, né, de direitos e garantias fundamentais em torno da religião, nós temos o avanço de uma corja, né, de um grupo que quer simplesmente poder. Quer poder e uma massa alienada, né, que suporte esses projetos de poder, inclusive político, e no sentido mais estrito, né, no sentido político e partidário. E conseguiram, né? Elegeram um presidente. Sim, conseguiram. Agora, será que eles também eles conseguiram só, ou diante desta alienação que nós vivemos em diversos segmentos, porque se você for ver também, na Igreja Católica, tem um mínimo de progressistas, né? O Canal Paz e Bem tenta fazer isso, reunir os progressistas num diálogo interreligioso, para que a gente possa ir cada vez mais galgando novos terrenos, conscientizando, levando outras visões plurais aí para as pessoas. Agora, existe também um consentimento, né? Porque como não se forma pensamento crítico,
Então, se você vai num ato religioso, seja uma missa, ou sei lá, um culto, qualquer coisa, ou dentro de uma palestra espírita, e aquela pessoa te fala uma coisa que você não concorda, com o mínimo de pensamento crítico, você consegue se expressar. E o que está acontecendo é que, em geral, as pessoas não produzem esse pensamento. Ou eu estou falando alguma besteira, porque eu estou falando mais num ponto de vista, porque como você é mestre em filosofia, acho que você consegue dar uma visão melhor dessa falta de pensamento crítico da sociedade. Agora, será que isso também tem uma questão espiritual atrelada aí? Olha, Carla, eu não sou muito fã de explicações assim, enfim, que buscam justificativa no espiritual para explicar a nossa condição material. Eu acho que a gente tem que ser mais pé no chão, mais prático e, em certo sentido, eu vou falar uma palavra que os espíritas odeiam, mas que ela tem que ser, entrar no nosso vocabulário ressignificada, uma explicação mais materialista para a nossa condição. Não é materialista que nega o fenômeno espiritual, é dentro de uma ideia, um materialismo dialético e espiritual, no sentido de que o espiritual ele toma forma, ele age, ele tem influência a partir de estruturas colocadas na matéria. Eu não sei se eu estou me fazendo entender assim, como é que, vamos dar um exemplo, como é que uma turba desencarnada poderia afetar o desenvolvimento, né? Poderia deixar uma massa fanatizada. Ela pega as estruturas que estão vigentes naquela sociedade, no plano material. Então, se tem um local que, enfim, que eles consigam se utilizar disso, pode ser uma universidade, pode ser o departamento de filosofia. Se lá eles encontrarem material humano, psíquico, né, de estimular medo, de estimular, né, essas sensações inferiores, eles vão utilizar o departamento de filosofia. Se for no campo da arte, eles vão influenciar aqueles artistas. Mas, incrivelmente, por isso que é muito perigoso essa relação do espiritismo com religião, como religião, essa experiência do espiritismo como religião, né? Ela é muito perigosa nesse sentido, porque a religião ela tem um lado é, é, da transcendência, da evolução, enfim, os grandes mestres espirituais, eles foram grandes reformadores morais e sociais. Espiritualidade no sentido de a busca de uma fusão entre ética, estética e transcendência, isso é absolutamente libertador e é isso que tem que ser recuperado nas religiões. Porém, ela dá aso à ignorância, à alienação, né, a esse descolamento entre a realidade prática, material e um mundo no além, né, uma metafísica qualquer. Então eu vejo com muita... Assim, existe essa influência, eu acredito nisso, assim, que exista um avanço aí dessa ignorância, inclusive na parte espiritual, acredito nisso. Porém, a resposta à nossa condição, a gente tem que botar ser mais pé no chão. Porque só existe essa influência porque as condições na materialidade estão dadas. Desde as nossas estruturas psíquicas frágeis até as nossas formas de sociabilidade que permitem o domínio de um sobre o outro. Então, Legal. é isso que o espírita tem que ter em mente. O espiritismo não é para alijar o sujeito do mundo em busca de um além, de uma recompensa no além. Isso as religiões já davam. O objetivo do espírita é compreender como toda grande proposta, né, desses mestres espirituais, desses reformadores, desses grandes profetas, grandes filósofos, grandes pensadores, ressignificar o papel do ser humano, ressignificar o nosso lugar no mundo, ressignificar o próprio mundo. E agora veja, né, as nossas
de um lado as nossas tragédias e de outro as nossas esperanças. O Espiritismo, ele surge como uma proposta crítica e, e transformadora do mundo, não uma proposta de manutenção das estruturas de mundos atrasados. Ela nasce como uma proposta de regeneração, em todos os sentidos. Moral, político, social, existencial, é para a gente conseguir elementos para fazer uma nova releitura do mundo, para transformá-lo, não para mantê-lo do jeito que ele está. Não é para andar de metrô, trem-bala, rapidinho, que nem o pessoal pensa no mundo de regeneração, que vai de um lado ao outro rapidinho e acabou a história, né? Porque você até comenta isso, que tem uma visão simplista ainda dentro do espiritismo e uma certa imaturidade que conduz a esses cenários meio paradisíacos, né? Como se fosse um mundo de regeneração, preservando a atual estrutura de poder que a gente vive, que no caso, né, é super opressora, né, na verdade, oprime, tem 1% lá que está tudo bem, né, entre aspas, e o restante está lá tentando correr atrás sem nunca chegar, saindo na linha já sai da linha de partida metros, quilômetros, né, atrás, e todo mundo diz, olha, não, você vai chegar, né, é um pouco Sim. complicada a história. Legal, eu queria que você fizesse suas considerações finais e eu queria te fazer uma pergunta, se não tiver resposta também não tem problema. Você acha que o movimento espírita ou o espiritismo está construindo alguma coisa aí ao longo desses séculos ou nós também estamos patinando bastante? Excelente pergunta. É difícil, se não quiser pode pular. Não, não. Bom, enfim, é uma percepção, né? Eu acho que construir se constrói. Construir, eu acho que sim. Porém, o momento em que a gente compreender a importância do pensamento crítico, e aí vale para qualquer área do saber humano, qualquer área do humano, né? A pessoa pode ser analfabeta, se ela tem senso crítico, ela tem sabedoria, né? Eu acredito que o dia que a gente trouxer para o nosso lado o pensamento crítico, né? A gente tirar um pouco essa aversão que normalmente se tem de uma espécie de aquela dúvida, a gente sempre andar flertando com um pouco de dúvida, a gente não se achar tão autossuficiente, né? A gente compreender que existem outras realidades que ainda estão para ser descobertas. A gente amar um pouco mais o inesperado, a gente, enfim, estar um pouco mais aberto para o advento, seja do que for, e aí que seja sempre o melhor, na esperança é sempre essa, eu acho que a gente ganharia muito mais. Porque, veja, a história humana, a gente tem que compreendê-la fora do esquema iluminista, de que havia um passado ruim, o presente, né, como se fosse uma linha reta. O presente ele é melhor e que em algumas sociedades como a europeia, então, do iluminismo, se achava ainda no final, né, na fase final de todas as realizações humanas. Um pouco da linguagem de Kardec, né, mais enfática, mais, né, até um pouco presunçosa, reflete esse espírito do tempo, né? Essa visão dele do espiritismo como, né, não, o espiritismo vai fazer isso, o espiritismo vai fazer aquilo, né? Esse afã, né? Até nisso, né, isso se superou no plano da filosofia. Então, acredito assim, a história, então, ela é extremamente tortuosa. Ela é contraditória como nós somos, né? Nós somos seres contraditórios. E a história, ela é contraditória como nós. Então, às vezes, nós temos fatos históricos, questões em que com uma mão se constrói e com a outra destrói, né? Com uma mão você avança e com a outra mão você
você fica com um pé você avança, o outro pé você fica no passado. E assim nós vamos caminhando, né? Eu acho que nós precisamos de mais humildade filosófica, mais pensamento crítico, muito mais pensamento crítico, e de ter a coragem de pensar o novo. Eu acho que essas são as grandes questões colocadas para nós hoje. Se construiu, se construiu. Mas a gente tem que compreender cada construção dentro dessas contradições. A gente pode reconhecer, em parte, que houve um avanço e que, em parte, houve um retrocesso. Né? Claro, você pega uma figura muito conhecida do Espiritismo, como Chico Xavier, por exemplo. Ninguém vai negar que, como ser humano, ele era uma pessoa muito boa, né? Enquanto, enfim, não se pensava em fazer nada disso em termos do Estado, em termos, né, do Estado prover isso, ele ia lá, ele dava sopa, ele dava o agasalho, ele avançou nesse sentido, ele era uma pessoa boa. Mas a gente não pode hoje querer manter esse mesmo propósito. A gente não pode achar que nós estamos avançando dando sopa, dando agasalho. A gente vai avançar quando nós construirmos uma sociedade, lançarmos as bases de uma sociedade na qual ninguém precise de sopa e ninguém precise de ganhar agasalho. Até porque essa estrutura de dar sopa e agasalho, ela pode esconder uma questão de poder muito forte por trás dela, né? E que Com acaba certeza. oprimindo também conforme é dado, conforme é feito, conforme as pessoas são obrigadas a assistir palestra espírita para ganhar uma cesta básica, sem isso ser uma convicção. E isso Sim. sempre foi uma crítica minha muito forte, quando inclusive eu tive a oportunidade de participar disso, porque você fere a convicção do outro. Você Sim. diz, olha, você é evangélico, mas você só ganha acesso se você estiver aqui às 7 horas da manhã para assistir palestra. Exatamente. Entendeu? Durante 4 semanas seguidas, o que é pior ainda, né? A pessoa tem que arrumar o dinheiro da condução para ir lá para assistir aquilo que ela não acredita, porque ela precisa de uma cesta básica. Então, tem uma estrutura de poder aí muito forte. Sim. Então, eu acredito nisso, assim. Andar de mãos dadas com pensamento crítico, com humildade filosófica e com coragem para propor o novo. A regeneração, ela não é remendo novo em pano velho. Ela é o novo. Não adianta pensar a regeneração a partir das estruturas daquilo que existe. Para isso, o que se demanda hoje dos espíritas, para construir um movimento, construir alguma coisa, não um movimento, construir alguma coisa, né, deixar algum tipo de legado, é uma atividade criativa e corajosa com o nosso tempo, capaz de ressignificar as categorias espíritas a partir de Kardec, mas para além dele. Eu fiz essa pergunta justamente por isso. Eu sempre me pergunto, qual é o legado do espiritismo atual, né? Historicamente falando. Claro que a gente não vai ter essa percepção hoje, mas, assim, como que nós nos inserimos no mundo para deixar algum legado? Agora, você tem uma... O legado da nossa época é uma profunda redefinição do mundo moral, não só do bem e do mal, mas conseguir colocar no ar novos horizontes morais, novas perspectivas de dignidade, de elevação, novos panoramas nos quais nós possamos construir nossas identidades individuais e coletivas dentro de uma nova proposta de ser humano e de sociedade. Esse é um ponto. E o outro ponto também absolutamente fundamental é conseguirmos superar a sociabilidade capitalista. Sem esses dois, o legado de nossa época é esse. Se os espíritas vão conseguir reinterpretar o espiritismo dentro dessa perspectiva, aí só a história pode responder. Agora, para a gente finalizar mesmo, Rafael, vou te fazer uma pergunta. Como é que é essa resistência de ter um jornal, a crítica espírita, num movimento que é percentualmente, massivamente conservador? Como é que você consegue lidar com essa dinâmica toda?
Ô, Carla, olha só, eu lido bem, até porque É. eu dialogo muito pouco, assim. O diálogo é outro, assim, não estou desmerecendo, entendeu? Eu acho que tem coisas boas, existem coisas boas, né? Talvez, mas eu não dialogo, assim, com o que se produz em termos de movimento espírita federativo, assim. Nossa proposta não é falar que o evento tal, que o médium badalado tal, que, enfim, é discutir com a sociedade, com o mundo, assim. Eu vou te dizer, desde o nosso início, que a gente começou em 2015, muitas pessoas já começavam ali a se manifestar, né? Muitas pessoas mesmo, falando, poxa, finalmente alguma coisa diferente, né? Não aguentava mais, mais do mesmo, sempre a mesma coisa, tal. E a partir de 2016, com essa questão política tão aflorada, né? Aflorada naquilo que há de mais raso, né? Infelizmente, no Brasil, aumentou ainda mais o número de pessoas que falam assim, olha, eu me redescobri no Espiritismo por causa de vocês. Eu achei que só eu que estava errado. Eu achei que só eu estava errado de dar sopa e humilhar as pessoas. Eu achei que era só eu que estava errado numa compreensão diferente, numa compreensão mais aberta do Espiritismo. E muitas pessoas que abandonaram essa prática federativa, né, e que estão agora com muito mais liberdade, redescobrindo o Espiritismo muito mais intenso, interessante e significativo. Legal. Você sabe que a gente também tem essa experiência. Desculpa, gente, a impressora do meu marido começou a funcionar, vocês viram a participação especial dele andando aqui no fundo, né? Aqui é casa, ele esqueceu de ligar a impressora e passou aqui, mas, enfim, faz parte. Então, no Sejus, né, que é o nosso coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social, nós agregamos todos os excluídos, ou excluídos voluntariamente, ou desse tipo de questão. Então, eu acho que esse momento nosso aqui de diálogo, essa pluralidade, né, do canal Paz e Bem, é justamente isso, esse conforto para a gente deixar esse legado que o Rafael trouxe para a gente. Importante. Eu falei da religião, pode ter dado a impressão, né, que eu só falei mal, mas eu acho que existe um sentido de religião absurdamente avançado e que precisa ser recuperado, que é essa grande tradição desses mestres espirituais, esses grandes profetas, né, que foram, como eu falei, foram grandes reformadores sociais e morais, trouxeram novos panoramas para a gente entender o nosso lugar no mundo. Inclusive, esses grandes mestres das religiões axiais, né, que Karl Jaspers ele chama, né, judaísmo, budismo, né? O cristianismo ele vem na sequência, né? O confucionismo, eles instauraram uma nova perspectiva política, na qual assim a gente não estava só mais amando de forças da natureza, ao alvedrio, né, de governantes. Ao eles trazerem a ideia de um reino transcendente, eles abriram a abertura da crítica política. Fala, opa, peraí, existe um reino transcendente com tais valores, e você está contra esses valores. Né? A nossa sociedade não está seguindo esses valores. Então os profetas são aqueles que sempre vieram recorrigir, né? Corrigir, retificar esses rumos, né? Renovar essas propostas de uma sociedade justa. E eu acho que nós perdemos, acho que o Rafael acabou travando aqui, gente. Então, assim, travou. Travou? Travou. A gente não ouviu a tua fala final, mas eu já vou te devolver para a gente encerrar. E você falou de reino, e eu lembrei do livro do Herculano, O Reino, que também vem com uma proposta política, né? Tem duas versões, tem uma que é mais poética, depois que a ditadura, a coisa ficou feia aqui no Brasil, mas a inicial, até durante muito tempo, o Partido Comunista, né, citava, porque, enfim, então essa proposta realmente de
de sair, né, da esfera do poder humano para olhar, né, para outras Sim. visões é muito importante, é muito libertadora, né, e talvez Sim. seja isso que a gente resgata aqui nesse diálogo interreligioso. Então, Exatamente. Rafael, vou te dar aí para você se despedir do pessoal a palavra, e aí depois nós já vamos encerrar, gente. Tá bom, Carla, eu queria agradecer aí o espaço, agradecer a atenção de todos, e chamar também, todo mundo pode contribuir nisso, assim. Todo mundo, no seu raio de ação, consegue refletir e agir em busca de um mundo melhor. Acho que essa mensagem, ela tem que... As pessoas muitas vezes não conseguem... Até às vezes algum tipo de limitação, não consegue estudar, não consegue falar, mas ela consegue fazer algo em torno de um mundo melhor. Rubem Alves, ele tem um livro, não sei se eu vou lembrar o final do título, é Gandhi, a magia dos gestos poéticos, ou a política dos gestos poéticos, enfim, que ele, a partir desse personagem dele, né, que ele mistura ficção e realidade, de Gandhi, ele coloca assim, a necessidade da gente colocar no plano político os gestos corretos, né? A gente ter essa audácia de fazer isso. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar. Legal. Obrigada para todos vocês que nos acompanharam aqui no canal Paz e Bem. Esse foi o Rafael Faé, do jornal A Crítica Espírita. E se você gostou, clique no gostei. Lembrando que o canal, nós pedimos que você se inscreva no canal para receber as atualizações e, se for possível, faça uma doação solidária para que a gente possa ampliar o escopo de atuação. Um beijo grande. Obrigada, Rafael. Obrigado.